Salve amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou psicólogo, neuropsicólogo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre autismo, transtorno do espectro do autismo, autista, né? Tema muito popular hoje. Eu avalio muitas pessoas, crianças, adultos, adolescentes, com N condições, e uma delas é o autismo, que é um tema bem popular hoje em dia, por muitas razões, que a gente pode aprofundar em muitos vídeos, né? Mas para dar início, eu acho legal falar um pouquinho sobre o que é o autismo. Estou com uma colinha aqui para facilitar as minhas explicações, então vou entrar nesse vídeo para falar disso, tá? Bom, o autismo ou transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, está relacionada aí à forma como o nosso cérebro, a nossa parte neurológica se desenvolve, se organiza. E aí, né, como isso interfere, essa organização, esse desenvolvimento, nas questões de comunicação, interação social, comportamento, interesses, sensibilidade social e aprendizagem, né? E aí a gente fala que é um espectro porque não tem só um jeito de ser autista. Quando a gente pega o DSM, tem duas características muito importantes lá, que fala das dificuldades sociais, e não são dificuldades apenas do ponto de vista de timidez, de um baixo repertório social. São dificuldades mais profundas no campo social, do ponto de vista de como a gente recebe informações do nosso ambiente social, né, como o nosso cérebro processa essas informações, compreende. Então, são dificuldades mais profundas e que envolvem a nossa parte neuropsicológica. Então, essa é uma das características. E a outra característica são comportamentos restritivos, repetitivos. Então, há aquelas pessoas que têm um certo hiperfoco, que é um termo bem popular hoje em dia. Então, tem crianças autistas que gostam muito de garrafa, de um objeto específico, de cubos, né? Eu tenho uns cubinhos aqui, de rodas, de brincar de uma maneira diferente com o brinquedo, de uma maneira muito repetitiva. E dentro dessa ideia de comportamentos restritivos e repetitivos, né, a gente pode inserir, de certa forma, as dificuldades sensoriais. Algumas crianças não conseguem se aproximar de algumas texturas, né, não conseguem se aproximar de algumas... ou gostam excessivamente de determinadas texturas, né? Então tem esse ponto aí com relação ao comportamento restritivo e repetitivo. A partir daí dá pra gente concluir que muitas pessoas podem ter autismo, né? Se a gente for por essas características. Porque dificuldades sociais muitas pessoas têm, e às vezes as pessoas elas têm aí dificuldades também do ponto de vista de comportamentos restritivos, repetitivos, né? Então há muitas características, por isso que a gente fala do espectro. Então essa é a primeira parte para a gente abordar um pouco do autismo. As dificuldades aí que são sociais, que a gente percebe, né? Que para muitas pessoas elas não têm essa visão, isso é besteira, né? Mas há, às vezes, uma dificuldade de contato visual, que é um comportamento social. A gente tem um contato visual. Eu vejo muitas pessoas, o autista não olha olho no olho. Ele pode ser que ele tenha essa dificuldade, mas às vezes tem um olhar, uma forma de olhar que não é muito comum dentro do que a gente tem por normal, por habitual. Então, às vezes, a criança com autismo ela vai olhar de uma maneira muito rígida e específica para você ou para determinado objeto. Às vezes não vai sustentar esse olhar. Às vezes não vai ter essa busca social. Então, tem pessoas no ambiente, mas ela direciona o olhar dela para o objeto de hiperfoco, às vezes para lugar nenhum, dependendo aí, né? Então tem essas questões sociais aí que surgem, além de dificuldade de compreender emoções, de identificar quando a pessoa está feliz ou triste, ou seja, toda uma questão de reciprocidade social que essa criança vai precisar de um estímulo para desenvolver. E algumas têm excesso, pode, né? Eu não sei se vocês já viram isso, né? Eu já vi pacientinhos que eles tinham uma busca social bem diferente do que a gente tem por comum, né? Então, às vezes, a gente primeiro cria um clima para se aproximar de uma pessoa e ele já não tinha essa barreira social,
que também pode estar relacionado aí a algumas características do autismo. Não ter essa reciprocidade de quando deve abraçar. Ele gostava muito de abraçar as pessoas e não entendia que às vezes isso não era adequado para determinado contexto, né? Então, ler os contextos também pode ser uma dificuldade da criança autista, né? Então, resumidamente, estou falando dessa parte social, da parte de comportamentos restritivos e repetitivos também, né? Que acaba, por exemplo, que pode gerar aí dificuldades na alimentação. Então, tem crianças autistas que elas não conseguem se alimentar bem, né, pela textura do alimento, pela cor do alimento, e isso entra como dificuldade sensorial, né? Não conseguem, às vezes, defecar no lugar adequado, porque se acostumam com a presença da fralda, dá uma segurança sensorial. Às vezes não conseguem desenvolver um bom tônus muscular. É muito comum as crianças com autismo terem dificuldades com relação à parte motora, né? Então, também são características aí que acabam se enquadrando, e muitas outras, né? Enfim, então, o bloco aí, quando a gente está pensando em diagnosticar uma criança com autismo, a gente pensa muito nas dificuldades sociais e nas dificuldades comportamentais, de comportamentos restritivos, repetitivos e assim por diante, sensoriais. E aí essas dificuldades elas precisam trazer um impacto na vida da pessoa, porque se não trouxerem um impacto, se ela consegue dar conta e viver, teoricamente, né, significa que é uma dificuldade que não a incapacite, né, incapacita. Desculpa os errinhos aí. Mas há níveis de suporte no autismo, né? Então existe aquele nível de suporte 1, nível de suporte 2, que é um suporte substancial, e nível de suporte 3, que é muito substancial. Ou seja, existem aquelas pessoas com autismo, autistas, que elas vão precisar de muito suporte para interagir socialmente, para cumprir tarefas do dia a dia, para aprender habilidades básicas da vida, para se regular emocionalmente e sensorialmente. Existem pessoas que vão ter menos essas dificuldades, mas ainda há dificuldades. Então, aí, o que tem uma dificuldade, precisa de um suporte ao nível de suporte 1, o que precisa de um suporte substancial, um manejo mais intenso, ao nível de suporte 2, e o nível de suporte 3 é aquela que precisa de muito suporte, um nível maior aí de interferência, de ajuda ambiental, de pessoas contribuindo para que ela consiga ter ajuda, né? Cumprir com as tarefas do dia a dia. Então, esses pontos são muito importantes. E é legal falar disso, né? Então, por exemplo, tem muitas crianças autistas que não falam. Essas pessoas, normalmente, elas vão precisar de muito suporte para conseguir pedir as coisas que querem, se comunicar. Então, elas normalmente já são enquadradas no nível de suporte 3, via de regra, tá, gente? Estou falando em termos bem gerais aqui, mas há sempre exceções e há sempre pessoas que, em casos específicos, sabe? Que aí a gente precisa, como é um espectro, há muitos casos específicos que são bem diferentes uns dos outros, né? Então, essa é a ideia mais grossa do autismo. Causa. O autismo tem alguma causa? Existem alguns fatores que são mais comprovados ali, como algumas medicações e tudo mais. Dá para aprofundar depois nisso, né? Mas, de modo geral, o autismo ele é influenciado por fatores genéticos, ambientais, relacionados ao desenvolvimento. E o que a gente sabe hoje é que ele não é causado por questões de falta de afeto, excesso de mimo, coisas do tipo, nem por vacina, nem por nada disso, né? Então não tem uma causa específica e, consequentemente, né, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, não há uma cura. Há necessidade de terapias, de cuidados, principalmente para desenvolver a linguagem, esse repertório social, bem como intervenções nas questões comportamentais relevantes aí que pode trazer um impacto para a vida da pessoa e da criança. Então, essa é a ideia grossa que eu quis trazer aqui sobre o autismo, para dar uma introdução, para depois eu aprofundar outros temas. Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender de uma maneira bem geralzona. E dúvidas, podem deixar nos comentários que vai servir de base para eu fazer novos vídeos, combinado?
Muito obrigado pela presença aqui. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê nos próximos vídeos.